Olá, muito Fala, boa minha tarde. gente! Começando Olá. semana nova, semana especial. Olá! Sim, olá, tudo bem? Mamãe Pois é. Darleide. Semana especial para as mães. Estamos aqui para fazer um programa realmente especial para você, com muito carinho, com muito amor. E como nós estamos entre família, obviamente que nós nos lembramos das mães do Rio Grande do Sul, das mães e seu drama vivido, é drama nosso também, é tristeza nossa também envolvido. A gente começa um Entre Família, assim, sempre com muita alegria, sempre sorrindo, sempre alegre, para tornar a sua tarde mais leve, mais feliz também. Mas eu acho que é marcante, necessário, fundamental que nós, como família, não percamos a consciência do que está acontecendo bem ali, perto da gente, né? Verdade. Inclusive, no programa de hoje, você que está em casa, nos mais diversos lugares do Brasil ou até do mundo, vai saber como poder ajudar, como poder contribuir para que a gente consiga, né, trazer pelo menos um pouco mais de dignidade para aqueles que perderam a casa, perderam bens, enfim, cenário de guerra, né, Darleide? A gente tem acompanhado o pastor Aleixo e realmente, mas estamos aqui com o programa Entre Família para falar de famílias, né? Semana especial das mães, como a gente já comentou, Darleide representando as mães aqui. E a gente vai abordar vários temas essa semana que eu tenho certeza de que vai ajudar muito você, minha amiga, dona de casa, você mãe que está aí acompanhando a gente, você que é vó, que é tia, enfim, que tem ali os pequenos para cuidar também. Vamos abordar vários temas com especialistas para ajudar a resolver algumas questões também, né? E a gente fala, eu vou falar. Fala. A gente fala de mães que lidam com questões diferentes e elas são muito diferentes porque os filhos são diferentes, mas a gente fala também de mães que enfrentam dificuldades específicas. Algumas que só elas sabem como é que é. Por exemplo, mães que têm filhos com doenças raras e que você não pode ter um vizinho e falar, sabe como que é isso? Não tem uma experiência para compartilhar. E são muitas pessoas que vivem essa situação de, não muitas doenças raras, senão não seria raro, mas muitas mães que vivem realidades específicas com seus filhos de dificuldades que a gente precisa prestar atenção. E ao falar desses casos mais raros, a gente acolhe a todos com suas dificuldades também, mas há um grupo em específico que a gente precisa dar esse olhar, ter esse olhar mais cuidadoso, mais gentil. Nada melhor do que então começarmos a Semana das Mães, especialmente dedicada às mães, para falarmos deste e outros assuntos que ainda vêm no programa de hoje. Para conversar com a gente sobre essa solidariedade com a maternidade, nós temos a Jaque Franco, que é já muito nossa aqui do Entre Família, volta com a gente. E temos ainda mais o quê? Temos o nosso hashtag. A Josi está por aqui já, né, Josi? Estamos com a cor do hashtag, eu e você, cor do hashtag e também cor da Adra, né? Da Adra. Verdade. Até te fazer um lembrete aí, você que quer ajudar as pessoas que foram atingidas no Rio Grande do Sul, a Adra está disponível através do Pix para você enviar a sua doação. E claro, vou trazer dados também atualizados da Defesa Civil sobre o desastre natural no Rio Grande do Sul e as ações de resgate que estão acontecendo por lá. Mas é só no nosso momento hashtag, viu? Tá A Josi, ela segura, né? É. Ela não é diferente, ela vai ali e tal. Pois é, mas ainda temos no programa de hoje uma mãe que vai contar pra gente como ela fez quando descobriu a doença rara do seu filho e como hoje ela, frente a essa grande dificuldade pessoal, tem procurado ajudar a outras mães também na mesma condição que ela. Você ainda vai conhecê-la no programa de hoje. O que mais que nós temos por Vamos aqui? na prática, hein? Muito mais, Nada, não é? vou fazer igual a Josi. É só rapidinho a nossa pausa, fica com a gente, o programa tá muito legal e a gente espera você. Até já! Vamos lá, Entre Família, por aqui na TV Novo Tempo. E olha só, um dado muito interessante, né? Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 13 milhões de brasileiros vivem com essa dificuldade, né? Que a gente trouxe aqui no começo, falando sobre essas Doenças raras, doenças né? raras, não é mesmo? Para 95% das pessoas não existe tratamento específico, apenas acompanhamento multidisciplinar, reabilitações e inúmeras pesquisas científicas de qualidade em andamento ainda. Mas até que isso seja, né, desenvolvido e tudo mais, muitas famílias enfrentam vários E dramas. os né, custos Darleide? envolvidos, a terapêutica envolvida, muitas vezes a dificuldade de acesso à saúde, enfim. Então, nós estamos, por isso que eu digo, nós estamos falando de um grupo específico, 13 milhões de pessoas, é muita gente em dificuldade, mas é também uma temática que envolve a outros casos de necessidade, em frente à dificuldade que muitas vezes se tem de cuidar de quem está doente em casa, acesso à saúde, acesso a tratamentos, por conta de
de falta de dinheiro, falta de recursos, enfim. Os lugares onde moram, às vezes, não tem tratamento para os seus familiares. Então, a gente entende que um programa como esse pode ser bastante acolhedor para todos nós, para despertar empatia, não é, pastor? A gente não tem condição de passar um tempo dizendo sobre como se resolve um problema raro. Aliás, se você for pensar, a maior parte dos problemas, eles não estão diante de nós dentro dessa perspectiva. Mas a Darlete falou uma palavra no começo do programa, que é a palavra da gente. Eu não consigo entender da doença, mas sobre solidariedade a gente consegue entender. Como que a gente se conecta com pessoas que não vivem as mesmas dificuldades que a gente. Porque qual é a grande dificuldade de uma doença rara? Uma doença rara exige anos de pesquisa para, no final, resolver o problema de um grupo muito pequeno de pessoas que não vai dar lucro para uma indústria farmacêutica, não vai dar lucro para um laboratório. E pelo custo-benefício você fala, não vou investir tanto nisso. Exatamente. Então isso é um problema seríssimo, né? Um problema que a pessoa vai estar lá vivendo sozinha, mas ela não precisa. Essa que é a grande questão para a gente discutir. Como que eu faço para a gente dialogar e ser útil para pessoas que vivem problemas que nem sequer eu entendo? Verdade. Então, nós queremos ouvir você aí de casa também. Aquela perguntinha do dia que nós lançamos para você interagir, mandar a sua resposta, contar a sua história, fazer a sua pergunta. O que te interessa saber, por exemplo, que a psicóloga, que é a convidada do dia, possa te orientar? O que mais o advogado que nós receberemos hoje no programa pode te ajudar? O que você precisar? Fala com a gente. Qual é a pergunta do dia em específico? A pergunta é a seguinte, responde pra gente aí. Você possui ou conhece alguém com alguma doença rara? Compartilha com a gente quais são aí, o que você tem vivido, alguma experiência, né? Tem dúvidas sobre esse tema? Manda pra gente e a gente vai trazer por aqui na tela e até mesmo as respostas, né? Algumas questões jurídicas, como a Darlete bem comentou, né? E acompanhamento também da nossa psicóloga. Manda pra cá, viu? O WhatsApp é o 129-8315-0249. 129-8315-0249. E a gente hoje tem um hashtag duplo. Sim, é um verde hashtag e o verde Adra. E a gente falou algumas vezes aqui de Adra, mas não tenha dúvidas, a gente está falando de um papel de extrema relevância para este momento. A notícia que vem, e a gente não pode ficar longe disso, é falar e se informar, se familiarizar, colocar o coração naquilo que vem de lá do Rio Grande do Sul. E a Josi vai trazer isso para a gente, né, Josi? Seja bem-vinda de volta aqui no hashtag. Depois da vinheta. Espera aí. Poxa vida. Espera aí, Josi. Algo de errado, não fala nada, feito nisso. Vou dar uma pausa dramática para a vinheta. Eu até fiquei meio perdida agora. Entro, falo alguma coisa, dou boa tarde para você aí de casa. O pastor me deixou agora meio sem jeito. É que, Josi, a nossa diversão predileta agora chama Redneck. Olha, muito obrigada pela parte que me toca, pastor. Você estará nas minhas orações, tá? Estará nas minhas orações, vou contar para Deus o que você está fazendo comigo aqui, viu? Mas, gente, começando o nosso momento hashtag com algumas atualizações. Pelo 5º dia consecutivo, após fortes chuvas, as cidades do Rio Grande do Sul continuam isoladas. O município de Lajeado é um dos mais afetados pelas tempestades que assolam o estado desde a semana passada. Além de Lajeado, Mussum, Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio encontram-se na mesma situação. Ao todo, são 345 municípios que foram atingidos, com 850 mil pessoas afetadas. O número de mortes no estado chegou a 83, com pelo menos 111 pessoas que ainda estão desaparecidas e 276 feridas. Já são mais de 121,9 mil desalojados e 19,3 mil em abrigos. E quinta-feira passada eu anunciei que era 27 apenas e agora olha o tanto que aumentou em 83 mortos. O volume das águas diminuiu na maior parte das cidades do interior. Porém, o Instituto Nacional de Meteorologia alertou para um perigo potencial de tempestade no extremo sul do Rio Grande do Sul, abrangendo cidades como Pelotas, Rio Grande, Bagé e Uruguaiana. De acordo com o Climatempo, o avanço de uma nova frente fria deve provocar um aumento nas condições de pancadas fortes e chuva. A possibilidade de que a queda nas temperaturas podem dificultar os resgates.
Mas, gente, a situação deve melhorar em parte do estado a partir de quinta-feira, 9 de maio, quando uma área de alta pressão impedirá a formação de nuvens carregadas sobre as regiões sul, central e fronteira do oeste. E a gente segue na oração que realmente isso aconteça. E se você pegou o celular no final de semana, provavelmente se deparou com vídeos e fotos emocionantes aí de ações realizadas no Rio Grande do Sul. E eu trouxe alguns aqui para você conferir comigo, tá bom? Vamos lá? Esse momento esse vídeo das Forças Armadas do Brasil, né, o resgate sendo feito ali de uma mãe com um filho. O coração chega a apertar. Olha como que está a região afetada. Momento emocionante desse resgate. Lindo demais. E o nosso coração chega a apertar, né? Olhando esse vídeo, chega a apertar demais, porque a criança está ali sorrindo, feliz de estar ali sendo resgatada e talvez nem faz ideia da proporção do desastre natural que está acontecendo ao redor dela. E a gente tem um outro vídeo também, que além dos resgates feitos por equipes profissionais mesmo, a gente tem civis que se colocam à disposição e fazem uma corrente do bem para ajudar o próximo. Muitas pessoas que têm barcos, canoas, estão se colocando à disposição para poder ajudar. E esse vídeo é uma representação dessas pessoas que estão fazendo a diferença, às vezes colocando até em risco para poder salvar o seu próximo. E de acordo com um balanço divulgado no domingo pelo Palácio do Planalto, o número de pessoas ilhadas devido às enchentes que foram atingidas e resgatadas superou a 20 mil pessoas. Então, 20 mil pessoas aí foram resgatadas, graças a Deus. Os trabalhos de resgate envolvem militares das Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e, claro, voluntários. As pessoas, essas que se colocam à disposição e colocam na prática a frase "a união faz a força". Agora, a principal preocupação das equipes de socorro é aproveitar a trégua nas chuvas para conseguir resgatar vítimas que ainda estão isoladas por conta dos alagamentos. E, gente, quem está longe fica com o coração apertado, não é mesmo? A gente fica aqui orando para que dê certo, mas além da oração, você também pode auxiliar de outras maneiras. Mas existem algumas dessas maneiras que eu vou te contar agora, para você fazer a sua parte, que é tão importante e necessário. As agências dos Correios do Estado de São Paulo e do Paraná, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, receberão a partir de hoje doações para vítimas das fortes chuvas que estão caindo lá no estado gaúcho. A estatal transportará gratuitamente os donativos sem nenhum custo aos doadores. Então, você pode levar sua doação, você não paga nada e você vai estar ajudando. De acordo com a Defesa Civil Estadual, são necessárias doações aí de alimentos não perecíveis da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário. Eu coloquei até aqui na tela, se você tem interesse, para já tirar uma fotinho, tirar um print pelo seu celular e guardar para você poder ajudar e divulgar também nos grupos de WhatsApp. Talvez muitas pessoas não tenham noção sobre essa notícia e você pode estar divulgando aí para que a gente faça a diferença, que a gente mande, mesmo estando longe, possa auxiliar essas pessoas que tanto precisam. Agora, para aqueles que preferem fazer a doação em dinheiro e não pertencem ao estado de São Paulo, Paraná e querem ajudar, podem fazer a doação por meio do Pix da ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que está nos locais atingidos, oferecendo suporte e ajuda para as pessoas afetadas. Inclusive, já arrecadou mais de 1,5 milhão de doações, graças a você aí que conseguiu fazer a diferença e decidiu ajudando pessoas que necessitam nesse momento tão importante. E o Pix está aqui na tela. Você já pode tirar uma foto, você já pode divulgar nas redes sociais e você já pode fazer a sua doação. Inclusive, está aparecendo aqui embaixo na tela, no GC, para você poder fazer o Pix agora mesmo. Gente,
Não importa a quantia. Se você não tem muito dinheiro, se você tem muito dinheiro, faça sua doação. A gente, de longe, pode ajudar essas pessoas que tanto precisam, que perderam tudo neste momento que parece que não tem uma solução, mas a gente pode, pelo menos, oferecer itens que são tão necessários que elas precisam. Então, se você quer doar, mandar alimentos, higiene pessoal para as pessoas através do Correios, faça isso. Se você quer doar através de condições mesmo financeiras, mandar em doações em dinheiro, manda pelo Pix da Adra, que está aqui na tela, para que você possa fazer parte dessa corrente do bem. Inclusive, eu vi o caminhão, a carreta, né, da Adra, já está lá preparando refeições, vi uma fila lá de pessoas levando roupas para lavar também, porque além das refeições tem essa é uma atividade. Bom, primeiro dizer que a Adra, né, que é uma agência de assistência e que não é somente local, mas ela tem uma abrangência mundial, né, pastor? É um trabalho já efetivo, reconhecido em diversos países. É uma agência que é atuante em catástrofes, guerras, é algo realmente que dá orgulho em ter um trabalho tão bonito sendo feito com tanta seriedade. Então já chegou ali, como em outros anos, chegou a Petrópolis, chegou a outros tantos lugares, um caminhão imenso, equipadíssimo com super máquinas de lavar roupas, porque a gente não pensa que as pessoas precisam lavar roupas onde não foi totalmente alagado, como sabemos. E ainda com refeições diárias sendo oferecidas àquelas pessoas. É um trabalho belíssimo. Eu acho uma coisa que me chama muita atenção é que quando você abre a Bíblia fala do trato com o pobre, ela não trata na forma de assistência que isso sugira uma pergunta que você deve fazer sobre a causa da pobreza. Então ela fala pobre, por isso que Jesus falou assim, pobre sempre tereis convosco. Quando ele fala pobre, não é necessariamente uma pessoa que não está conseguindo pagar os boletos. A pobreza, ela pode vir por uma mulher que perdeu o marido, a pobreza pode vir a partir de uma catástrofe natural, de um desastre. A Bíblia fala de desastres que assolaram a terra várias vezes. A fome na terra do Egito, que dali por toda a terra, em muitos momentos. No primeiro século, a igreja de Atos enfrentou isso também. E ela enfrenta há milhares de anos. Há uma forma de enfrentar a pobreza. Não tem outra. Deus criou uma forma. Você vai lá, pega o que é seu e entrega para o outro. É aquela musiquinha lá, com 2 maçãs, contente estou. Mas nada tens, então uma eu te dou. Não tem outro jeito. Ela tem que sair de quem tem. Verdade. Então a gente faz aqui. E tem pessoas que estão se dando, se doando. Se entregando. Se entregando. Inclusive eu conversei com vários amigos, alguns amigos, né, que moram lá nessas regiões que foram afetadas. Alguns foram afetados, outros têm familiares que foram afetados pelas chuvas. E eu vi até alguns que não consegui conversar, mas vendo pelas redes sociais algumas publicações ali. Até estava comentando hoje com a Josi, alguns com um barquinho, indo, ajudando, resgatando aqui e ali algumas famílias. Com o que tem, com o que possui. Né? Então, tem os grandes... As igrejas também que não foram alagadas, mas que estão recebendo pessoas, né? As igrejas adventistas lá que estão recebendo pessoas, os colégios adventistas. Então, todo mundo empenhado, né? O sábado, estava vendo, o sábado foi um dia onde as igrejas não abriram para os cultos, mas sim para receber essas pessoas e as pessoas espalhadas por todos os cantos lá ajudando, né? Muito fazendo. Bonito. Temos aqui no telão, então, mais uma vez, um reforço para que você, inclusive, se sinta convidado a conhecer melhor o trabalho da Adra. Ela gerencia abrigos, mobiliza voluntários, presta atendimento às vítimas agora no Rio Grande do Sul, como já fez em tantos outros lugares no mundo. Olha aí o caminhão, uma carreta imensa, completamente equipada. Isso é uma das formas que a Adra tem de ajudar. E isso é sensacional, contando com voluntários. E por falar em voluntários, acho que vale muito a pena a gente também lembrar de orar pelas pessoas que estão ajudando fisicamente. Verdade. Eu vi muitas fotos e vídeos com homens e mulheres deitados no chão, na lama. Eles estão dormindo na lama, porque eles estão esgotados fisicamente, depois de passar um dia inteiro ajudando as pessoas com força, né, com o braço na lama, resgatando pessoas. Então, quando você ouvir dizer de alguém herói, é um artista herói, cicrano é herói, o heroísmo se faz quando você gasta toda a sua energia para ajudar pessoas em condições absurdamente improváveis. Sem esperar ser Sem nada em reconhecido troca. por isso. Não. Tem alguns amigos que estão embarcando para o Rio Grande do Sul neste momento. Isso é importante enfatizar. Tem gente que dá, tem gente que se dá e só tem um outro terceiro grupo que tem gente que se nega. A gente não faz parte desse terceiro grupo.
E a nós que ficamos também, além de ajudar, fazendo um Pix para a Adra, sos@adra.org.br, também nos unamos em oração. Que Deus nos socorra em sua misericórdia, porque nós estamos vendo uma catástrofe com nada semelhante nos últimos 500, 600 anos, não tem nada de referência sobre algo acontecido próximo disso, nem no Rio Grande do Sul ou qualquer outro lugar do Brasil. Nós estamos vendo alguma coisa para além de uma catástrofe que daqui a pouco passou. É para a gente ficar atento com uma visão espiritual mais abrangente ainda e cheia de graça e misericórdia. Josi, o que nós ainda temos por hoje? E até falando, Josi, o Pix está aparecendo aqui na tela, sos@adra.org.br. A gente é tentado às vezes a ver, né, na TV, aquela imensidão, né, de pessoas sendo afetadas e tal. Poxa, mas como que eu vou poder ajudar? É tão pouquinho, mas é o que a gente comenta por aqui também, né? É um pouquinho que faz a diferença. Estava conversando com uma amiga, eu fiz uma doação, mas parece que é tão pouco, parece que a gente queria estar lá, mas às vezes se a gente está lá não vai conseguir ajudar como deve, mas aí mesmo onde você está, qualquer lugar. Se todos doarem um pouquinho. Com certeza, é muito, é bastante, a gente consegue, tá bom? E, gente, só para reforçar essa parte do abdominal, eu vi um vídeo hoje mesmo, procurando informações para te trazer, de um senhorzinho que recebeu uma marmita enquanto estava com a casa ali toda alagada. E ele entregou uma penca de banana como forma de agradecimento pela ajuda que estava oferecida. Mas para chegar a essa marmita, precisa de 1 quilo de arroz, precisa de feijão, precisa de alimentos para essas pessoas. Então, uma doação, seja pequeno que for, já vai fazer muita diferença. E eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais informações. Tchau, tchau, gente. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Eles começam a sentir falta de água potável, eles estão esperando doação também. Inclusive de a água. prefeitura, ela até emitiu um alerta para aqueles que puderem sair da prefeitura de Porto Alegre, né? Aqueles que puderem sair e ir para casa de outros em outras regiões, que façam isso porque a água está cessando para o consumo, para tudo mais. Isso é muito sério. Meus amores, então fica aqui a nossa solidariedade, o nosso amor, o nosso respeito. Nós vamos voltar a falar desse assunto. Falaremos todos os dias, se necessário for, convidando você a participar dessa grande campanha em socorro aos nossos amigos, irmãos, semelhantes, próximos, lá no Rio Grande do Sul. Mas vamos voltar à nossa pauta do dia, que é a proposta de nós conversarmos sobre mães em situação de lidar com a raridade de certas doenças com as quais lidam, e nós nos solidarizamos também com esse grupo de pessoas. Eu vou até o seu encontro, Jaque, vou receber você por aí, para a gente bater um papo, já que nós estamos numa tarde especial. Eu ia ficar com você ali na cozinha. Você vem comigo? Aqui, para tomar um suquinho? Ai, que a gente preparou aqui para você? É que todas as vezes eu recebo você lá, né? Sim. Cadê minha produção querida que só deixou um banquinho para ela e não deixa... Puxa vida. Sente aqui, meu amor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, vamos ao seguinte. A Jaque, ela é psicóloga, ela é especialista em transformação pessoal, tem experiência já de sobra atendendo as pessoas e suas lutas, suas dores, né, Jaque? O que você sentiu ou você pensa sobre a proposta de nós conversarmos hoje sobre mães em situação de cuidar com filhos com doenças raras? Que vem ao teu coração de mãe e como profissional também. Bem-vinda e boa tarde. Obrigada. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Quando eu recebi o convite, eu pensei exatamente como você abriu, falando assim, o que eu posso agregar se eu não passei por essa situação? Mas eu não preciso passar para me importar. E eu acho que esse é o grande segredo. Se todo mundo entender que o segredo, o remédio para todo o caos que existe, até no Rio Grande do Sul, é você se importar, é você ter a empatia, é você ter esse acolhimento. É tudo que precisam. É isso. Tudo que essas mães precisam, tudo que esse povo precisa, tudo que nós precisamos, não é? Então, eu acho que esse é o grande segredo que a gente fala pouco. De alguém que se importe com a gente, né? Alguém lembra de mim. Eu tenho um grupo de pessoas com quem eu trabalho diariamente e todas as vezes que eu digo a esse grupo, eu me importo com você, recebo assim muitas respostas. Meu Deus, nunca mais ninguém tinha dito ou nunca ouvi alguém dizer que se importa comigo. Só o se importar já faz um quentinho no coração da gente, né? Sim. Nós vamos então chamar o intervalo, continuamos com você por aqui, é rapidinho, fica com a gente esse assunto, só vou tomar um suquinho aqui com ela, já voltamos ali para aquele nosso bate-papo contando com você, até já. Meus amores, nós ficamos por aqui tricotando, né? Tomando suquinho, nesse cantinho que a produção preparou, já que nós estamos nessa semana especial para as mães. Mas colocaram as mães para trabalhar. Tiraram a gente agora do suquinho e disse que é para a gente voltar lá
para a Vamos. sala, vamos? Vamos. E aí a gente continua aqui no programa de hoje falando sobre as doenças raras, as mães que lidam com doenças raras e vamos pensando mais uma vez em solidariedade, amor, Sim. carinho e respeito. Você me acompanha de novo? Claro. Então vem para cá. Nós estamos recebendo a Jaque Franco mais uma vez, que é psicóloga, especialista em comportamento e é sempre muito bem-vinda aqui ao nosso encontro. Fique à vontade. Meninos, vocês têm perguntas? Temos várias Tenho perguntas. várias aí. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, viu? Obrigada, pastor. Sabe que uma das coisas que sempre me vem à mente quando eu estou diante de uma pessoa que lida com uma doença rara é o cansaço. Sim. E cansaço não pode ser subestimado, né? Uma vez eu parando para refletir sobre isso e transmitir essa mensagem, né? Não subestime emoções cansadas. Exato. E a primeira coisa que me vem, o que dizer para uma pessoa que está já pensando em como auxiliar alguém com doença rara ou alguém que está assim, fazer com esse cansaço, né? Quando nós falamos sobre cansaço, a resposta para isso é o descanso. E muitas vezes a gente não enfrenta dessa maneira. Eu estou cansado, então eu preciso fazer, eu preciso... Não, você precisa descansar. Porque tudo que você faz a partir do cansaço, você vai negociar aí os seus valores, por conta de que, o que eu costumo dizer, nós somos química. Nosso corpo é química. Se a química do nosso corpo altera, nós ficamos totalmente vulneráveis. Vulneráveis, pastor. Então, eu falo que eu estava atendendo esses dias uma paciente, ela está na menopausa. A minha sala, meu consultório estava num gelo, o ar-condicionado, e ela estava se abanando. Por quê? Porque o corpo é química. Se nós estamos cansados, a química do nosso corpo está pedindo repouso. Então, a melhor coisa, oferecer aí uma ajuda, oferecer para essa mãe, proporcionar para ela esse momento de descanso, para que ela possa retomar as suas atividades já com um outro ânimo, um outro gás, a química normalizada do seu corpo, tudo que ela precisa. Afinal de contas, é um ser humano cuidando de outro. Um ser humano, exato. E esse desgaste, ele gera vários problemas emocionais também, né? A preocupação com essa pessoa que está sendo cuidada, a preocupação com ela mesma, né? E eu até trago essa questão, os desafios. Quais são os principais desafios emocionais enfrentados? Cobrança, autocobrança, sentimento de culpa, a exaustão que a gente acabou de falar. E o burnout, o que é engraçado, a gente pensa sobre o burnout pensando assim, em alguém numa empresa, nós mentalizamos um cenário de burnout, um empresário que trabalha até a noite, mas não donas de casa, mães atípicas. Fadigadas. É um É o excesso colapso, de né? trabalho. É um colapso físico, mental e, obviamente, emocional. É exaustão tem pelo mães trabalho. que estão colapsadas, tem homens colapsados, nós estamos adoecidos. Então, de Sim. fato, burnout é um ambiente, nasce no bojo de um ambiente empresarial, enquanto doença identificado. Vamos falar, inclusive, sobre o burnout materno durante essa semana, mas dali a gente vem para o dia a dia e encontra pessoas que estão desgastadíssimas. Nós vamos conversar agora com uma mãe que vai contar a sua história para a gente. Ela vem trazer na prática como que ela lidou quando descobriu que o seu filho tinha uma doença rara e agora como é que essa história se desenrola até aqui. Produção, ela já está pronta para falar com a gente? A Rayane? Oi, Rayane, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Oi, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade e agradeço também por vocês estarem levando conhecimento a respeito dessa maternidade atípica que muitas pessoas não conhecem ou ignoram ou só julgam. Como foi para você a sua experiência? Conta a sua história. Qual é a doença que o seu filho tem? Como você descobre e como isso repercutiu para você? O meu filho ele tem uma síndrome genética rara que chama Rubinstein-Taube. As doenças raras estão para cada 100 mil nascimentos, no caso da síndrome genética, né? A cada 100 mil nascimentos tem um acometimento de uma síndrome rara. Só que o Rubinstein-Taube, ele está para 125 mil nascimentos, então é uma síndrome bastante rara. Aqui no Brasil, nós temos o censo da associação, e estima-se que temos 127 pessoas, crianças, adolescentes e adultos com a síndrome. Para a gente, o diagnóstico, quando a gente realmente fechou o diagnóstico, meu filho já tinha 4 anos e 4 meses. Mas ao nascer, no nascimento mesmo, foi bem impactante, porque ele teve uma parada respiratória.
Em seguida, com 2 dias de vida, já vieram, ele estava na UTI neonatal, e a médica já disse, o seu filho é diferente. E diferente como? O que é que está acontecendo? E como era uma síndrome rara, eles só diziam que ele tinha característica sindrômica, mas não dizia o quê, né? E não existe remédio, assim, para síndromes genéticas, a menos que a criança, o indivíduo, tenha alguma comorbidade. O que existe são estimulações, tratamentos, né? Que nem sempre a gente consegue isso por vias públicas ou até mesmo pelo plano de saúde. Muitas Rayane, famílias que conseguem... Pode falar. até para a gente entender um pouco sobre essa doença rara que o seu filho tem, né? É Rubinstein-Taibi, é isso? Rubinstein-Taibi. Taibi. Isso. O que acomete? Quais são os sintomas? O que ele... As características. A criança tem atraso no desenvolvimento global. Alguns ficam com o diagnóstico de autismo, porque é uma característica do autista ter atraso no desenvolvimento. Então, assim, demora para andar, alguns são não verbais. Por serem não verbais, tem estereotipia. A principal característica é o polegarzinho, que é mais alargado, e alguns são angulados. Então, é conhecida como a síndrome dos polegares. E eles são hipotônicos, que é a musculatura mais frágil. Então, eles são mais molinhos, tem que fazer fisioterapia desde bebê. E quando você não tem um diagnóstico, por falta de conhecimento até dos médicos, porque síndromes raras existem a nível mundial, 6 mil doenças raras. E aí as síndromes genéticas também estão nesse rol dessas doenças raras, mesmo que a criança não seja doente, por ser uma questão rara. Então, assim, agora meu filho vai fazer 6 anos, ele vai fazer um teste de QI, né, um teste de inteligência, para saber se ele realmente tem deficiência intelectual, que é uma das principais características. Até o momento, eu me sinto até privilegiada. Eu me sinto privilegiada por ter um filho raro e por ter uma família rara também, no sentido de acolher, de aceitar o diagnóstico, de ajudar até mesmo financeiramente nos tratamentos, nas estimulações, porque não é barato, mexe no orçamento da família, mexe em toda a estrutura familiar, mas são essas estimulações que vão fazer com que ele tenha uma autonomia e uma independência, né? Rayane, Oi. dá para perceber da maneira como você está falando que do ponto da sua descoberta, começo da experiência até agora, você se aprofundou bem em saber do que se tratava, quais são as coisas. Mas dá para perceber também, por obviedade, que é um caminho, né? Existe do diagnóstico até agora. Eu queria saber de você como mãe, como foi essa experiência de se ver numa experiência sozinha, porque isso é raro, imaginando que você não tem um grupo ao redor de mães que compartilharam essa experiência. Como foi para você, para o seu coração, o viver essa experiência de cuidar de alguém que só você está vivendo e sabendo do que se trata? Ou no começo nem sabia, lá no início, já ele ainda é recém-nascido, né, bebezinho, quando tiveram muitas investigações, meu coração ficava muito apertado. E eu só dizia assim, Senhor, seja feita a sua vontade e me capacita. Meu esposo, ele ficou muito abalado também. E, assim, quando a gente tem uma criança rara, a gente tem alguns medos. Medo de não dar conta, medo de nunca mais voltar a trabalhar, porque é uma dedicação exclusiva para desenvolver essa criança. Medo até mesmo do marido abandonar o barco, porque muitas mães acabam ficando sozinhas nessa maternidade porque os homens não dão conta. Medo do futuro, quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar do meu filho, né? São esses medos comuns na maternidade atípica. Quando eu falo assim comuns, é que essa maternidade me possibilitou estudar, tanto eu estudei a síndrome do meu filho para poder desenvolvê-lo, como eu vi o desespero de muitas mães, e eu acredito muito no poder da cura. Nós mães, a gente tem que se curar os nossos traumas, infantis, nos resgatarmos da infância que nós tivemos para a gente criar nossos filhos emocionalmente saudáveis. Então, eu me tornei terapeuta holística, sou educadora parental também, e hoje eu consigo trabalhar. Lógico que eu não tenho uma jornada de trabalho de 40 horas ou 44 horas semanais. A minha jornada de trabalho é bem reduzida, mas eu atendo famílias nessa situação do luto do diagnóstico
E eu venho mostrando que é possível viver uma vida leve, tendo um filho raro, quando você tem apoio da família, quando você tem apoio da sociedade. Eu sou muito abençoada por ter uma escola que é inclusiva, que entende as demandas do meu filho. Então, ele frequenta uma escola regular, tem atividades adaptadas, e essa não é a realidade de muitas pessoas a nível Brasil, sabe? Eu acompanho famílias do estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e assim, é uma dificuldade encontrar escola para essas crianças que têm questões raras, né? Rayane, Porque as pessoas não sabem como lidar. Perdão, Rayane, a gente precisa se despedir, mas eu queria muito te ouvir mais, até porque num dado momento você justamente decidiu ajudar outras mães, né? E isso é também muito fortalecedor para você mesmo, para sua rotina. Mas muito obrigada, a gente vai indicar que o seu Instagram, né, divulgando agora para que outras pessoas tendo perguntas. E é interessante, Nabinal, que ouvindo você entende que é uma mãe que se tornou especialista. Verdade. Ela sabe a nomenclatura, ela sabe explicar muito bem. Então, se tornou especialista por conta da sua necessidade. Muito legal. Outros, né? O Instagram é A Mãe Que Escolhi Ser. É isso, né? A Mãe Que Escolhi Ser está aparecendo aí no Instagram, que é onde você ajuda outras mães também que cuidam de filhos. Exatamente. Né? Obrigado. Eu já atendo até famílias por nada. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Fica Deus abençoe você. É isso. Ela disse coisas muito bonitas ali, mas eu queria destacar, primeiro, como ela se lança, né, e sai do lugar de mãe vítima para ser uma mãe proativa. Perfeito. E ela se torna essa mãe que escolheu ser, porque escolheu ser diante da vida. Mas tem algo também, entre outras coisas, que ela disse que me chamou a atenção. Ela se referiu, até por ser cuidadora de outras mães, de que há muitos homens que não dão conta de ficar juntos. E é verdade, digo eu, inclusive, que já fiz um programa com uma mãe que teve 3 filhos com 3 deficiências. E aquilo foi muito difícil para ela, porque ela ficou sozinha para cuidar dos filhos. Isso é um fato isolado, um fato outro percebido, ou tem uma realidade posta? Tem uma realidade posta com toda certeza. O que acontece? Existe no homem uma responsabilidade de ser o responsável pelo lar. Então, existe uma dominância. O homem, ele tem um lugar de governo sobre a casa. Quando ele se depara com essas fragilidades, ele não sabe lidar. Então, ele se depara com o problema e ele busca a fuga. Ao invés de enfrentar o que ele está sentindo. Ao invés de enfrentar o quê? A decepção. Porque muitas vezes os homens, eles vão se deparar com o problema e vão se sentir impotentes. Essa impotência não é todo homem que consegue vencer. Porque eles vão conseguir como? Em Deus. Porque eles vão entender que eles não têm o controle da situação. Não existe um culpado daquilo. Então, a fuga do quê? Momentânea. Ele vai buscar o quê? Um prazer, ele vai buscar não se sentir culpado e não se sentir impotente de proteger a casa dele, que é uma das funções do homem. Inconscientemente, então, ele foge da própria responsabilidade. Exato. Né? E olha o estrago que é, pastor. Tem uma frase que me disseram, eu acabei dizendo algumas vezes, que por trás de todo esgotado tem um folgado. Ela não é uma frase que dá para se encaixar em qualquer coisa, mas eu sempre me senti incomodado quando se descreve mães com superpoderes. Porque a pior coisa que você pode fazer é acreditar nisso. Então, esse excesso de carga sobre mãe já revela um desequilíbrio nas nossas relações. Se tem alguém excessivamente sobrecarregado, é porque tem alguém com pouca carga. Sim. Mas a minha pergunta é se nós não estamos construindo uma cultura que gera esse defeito. Que, por exemplo, eu estou vendo as meninas, e essas meninas, desde o momento que elas nascem, elas são adaptadas culturalmente a pensar que serão cuidadoras. Sim. E aí, de repente, ela se vê. E há umas colocações que se baseiam ou que acham que foram tiradas da Bíblia que não foram. Na Bíblia tem muito, incomparavelmente, mais falas de cuidado de pais para filhos do que de mães. Mas muito mais, nem se compara. Quem está educando os filhos na maior parte do tempo da Bíblia, cuidando dos filhos, não são as mães. Você tem uma mãe que pega um menino de 7 anos e entrega para um homem. Sim. Ela pegou Samuel e falou assim, agora você termina a educação. E não é um cara desocupado, não. Ele só é o sumo sacerdote. Abraão ordenou a sua casa após si. Quem educou Isaac no texto foi Abraão. Ou seja, é obviamente que Sara participou. Mas Abraão não sobrecarrega Sara.
Ele está presente no processo, como quem chega para Faraó e Faraó fala assim, as crianças não vão, não aparece nenhuma mãe para interceder. Moisés mesmo fala, não, nós vamos com os nossos filhos. E defende as crianças diante do homem mais poderoso. A gente não está construindo na nossa sociedade um defeito ideológico, um defeito cultural, que faz com que o homem passe a vida inteira se preparando para qualquer coisa, menos para a realidade? Com toda certeza. Homens frágeis, com o feminino muito alto e as mulheres com o masculino muito alto. Então, essa briga por ego é levada para dentro do casamento, eu tenho muitos casais. Então, essa briga por ego, por poder, por valores invertidos, são levados para dentro do casamento, automaticamente ecoa sobre quem? Sobre os filhos. Com toda certeza, pastor. E se cria uma ilusão de que esse jeito, por causa da fantasiosa superpoder da maternidade, vai dar certo. Sim. É só você é mãe, você é super. Daqui a algum tempo eu te encontro doente. A gente pode questionar, inclusive, e eu entendo, a gente entende quando se usa a expressão pai, né? A mistura de pai com mãe, ou enfim. Ou até mesmo, outro dia eu refletia sobre a expressão mãe solo, para identificar mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos. Mas em muitos dos casos, as ditas mães solos têm um pai, só não está presente. Claro. Esse homem a deixou sozinha. Que é o cara que resolveu solar. Ele está solando. Ele está solando, solando por aí afora. Mas essa mulher fica só porque alguém a deixou, mas esse menino tem um pai. Agora, onde esse pai está é que não sabemos. Essa criança tem um pai. Então, essa solidão dessa mãe tem alguém que tem uma responsabilidade, eu diria até uma culpa. Eu sei que hoje, assim, não fala em culpa. A culpa tem uma função. Eu quero que você, ou eu, e nós todos nos sintamos culpados para quando a gente estiver diante de um problema que a gente precisa resolver, tomando ciência da nossa parte, da nossa responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Vem comigo aqui rapidinho, que eu quero ter uma conversa com você sobre justamente você considerar ser essa mãe, supermãe, baseado em quê, né? Com que força, com que coragem, com que condição você pode ser essa supermulher? Não tem como. Agora mesmo nós ouvíamos dizer, a Jaque disse pra gente sobre esse homem também que tem essa dominância sobre a sua casa, sobre a sua família, mas quando ele se vê diante de uma situação nova e desafiadora, que desafia inclusive essa dominância, e ele se dá conta de que não tem o que fazer, que é impotente diante daquilo, o que ele faz? Foge. Como também há mulheres que fogem, certamente. Mas veja só. Qual é o lugar ideal para onde nós deveríamos correr, se não para os braços do Pai, os braços de Deus? E nós temos um material muito bonito que foi preparado para inspirar a outras mulheres a buscarem no lugar certo, na pessoa certa, aquela força que ela não tem de onde tirar, mas pode receber de Deus, o seu Pai. Nós temos a revista Esperança Marcadas pela Fé. Nós resolvemos contar a história de 8 mulheres que são inspiradoras e nos fazem ainda nos dias de hoje repensar nossas atitudes, nossos conceitos, nossos valores. E a primeira mulher que nós selecionamos para estudar sobre elas foi sobre Ana. Uma mulher que demorou muito para ter um filho, pediu muito para ter um filho e Deus ouviu a sua oração. Será que nós estamos falando agora para uma mãe que quer muito ter um filho e deseja muito ter um filho? Ana é sua inspiração, porque Deus é o mesmo, de ontem, de hoje, sempre. Ele respondeu a oração dela, nós cremos, pode responder a sua? Vamos estudar a história de Ana e de outras tantas mulheres, mas em busca de conhecer melhor a Deus. Eu conheço Ana, mas Ana me chama para conhecer a Deus. Eu conheço Maria, mas Maria me chama para conhecer a Deus. E todas elas, outras mulheres escolhidas para fazer parte desse material, marcadas pela fé, é justamente para nos conduzir a Deus, que nos dá forças. Você está lidando com uma doença rara, com o seu filho que você tanto ama. Você está lidando com uma situação desesperadora. Seu filho está na UTI, eu sei o que é isso, ter um filho na UTI. Eu sei o que é nós termos medo de perder um filho para a morte. Eu sei exatamente o que significa até mesmo a hora da morte. Mas eu sei, sobretudo, como Deus é bom e a sua misericórdia nos sustenta, apesar da vida ser extremamente difícil, até mesmo de a gente explicar o que nos acontece agora. Pede a revista Marcadas pela Fé. Eu sou marcada pela fé, você também é. Então eu espero que esse material para você, para quem quer que você ame, seja algo de fazer a diferença. Liga para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Pode ser inspirador e transformador para você. Liga agora no 12 21 27 31 21. Maravilha, enquanto você vai entrando em contato com a gente já para pedir a sua revista, lembrando que chega aí no conforto da sua casa sem custo para você, tá bom?
Enquanto você vai pedindo a sua revista, a gente vai para aquele intervalo rapidinho. Na volta do intervalo, a gente conversa por aqui com o Dr. Denis Rodrigues. Ele vai esclarecer aqui alguns pontos jurídicos, tirar algumas dúvidas também sobre direitos da pessoa com doenças, deficiências, doenças raras, né? Então, a gente volta já, é rapidinho. Meus amores, continuamos por aqui conversando no Entre Família de um tema que sei que pode fazer a diferença na sua vida, despertando amor, carinho, respeito. As mães cansadas, as mães sobrecarregadas, com filhos e suas dificuldades, como hoje, em especial, falando das doenças raras. E isso é para despertar na gente, repito, muito amor. Nós temos alguma interação por agora, nós vamos daqui a pouquinho, temos algumas já chegando aqui com a gente. Nós queremos te ouvir, saber o que te incomoda, qual é a sua pergunta que você tem para Jaque Franco, a nossa convidada do dia, é daqui a pouquinho, né? Mas, por enquanto, a Abinal está ali acompanhado de um advogado, que eu sempre elogio as gravatas que ele usa. E aí a gente quer saber, para além da gravata, o tema de hoje pede saber o que as leis dizem a respeito. Abinal, com você. Verdade, Darleide. É o nosso momento agora, viu? Desse cantinho aqui do suco, né? Teve o seu momento, Darleide. Você deixa meu suco agora, aí, garoto. Não, já trocaram os copos aqui, esses aqui já são nossos, viu? E tenho o prazer, né, de receber Dr. Denis Rodrigues. Prazer estar contigo mais uma vez. Já é conhecido aqui do Entre Família. E, Dr. Denis, a gente precisa saber também, alguns, principalmente quem está em casa, quem cuida, né, de pessoas com doenças raras, a gente precisa entender um pouco mais os direitos, porque diante da lei, tem alguns direitos concedidos a essas pessoas que nem todos conhecem, não é mesmo? Perfeito. É um prazer estar aqui mais uma vez no Entre Família e cumprimento todos que nos acompanham aqui, todos do estúdio, né? Antes de tudo, a gente precisa entender realmente. Todas as vezes que nós estamos falando de doenças raras, a mãe ela assume essa responsabilidade numa semana tão especial e ela que toma a frente. Nós vimos o caso de hoje aqui, mas no dia a dia é isso que aparece no escritório. E primeiro vem aquela comoção, né? E agora o que fazer, né? E ela vai procurar advogado, não. O que essa mãe que nos apareceu agora, a Rai, né, fez é maravilhoso. Ela estuda, ela entra dentro da realidade daquilo que era um problema e faz daquilo uma solução. Então, primeira coisa, nós vamos ter uma assistência do Sistema Único de Saúde, do SUS. Nós temos que ter uma escola para essa criança, né, adaptada a ela. Nós temos também medicação, nós temos também uma realidade de transporte público e tudo que envolve de direitos da pessoa com deficiência também, porque quem é portador de uma doença rara é considerado pessoa com deficiência. Então, todo um rol taxativo vai acompanhar esse direito a essa mãe, essa família, né, que tem um portador de doença rara em casa. Maravilha, é bom saber que tem todo esse suporte, né? Inclusive, a gente tem aqui algumas situações para a gente poder entender, né, perante a lei, como se portar diante de algumas dessas situações. Pastor Robson, Aleixo e Darleide vão nos ajudando aqui também. Sim. Doutor Denis, trazendo para você essa situação, descobri que sou portador de uma doença rara, como reivindicar meus benefícios? E eu já emendo assim, toda doença rara é protegida por lei com benefícios? Olha, nós temos mais de 8.000 doenças raras catalogadas, mas esse número ele pode ser maior porque cada pessoa a doença rara atinge de uma forma. Então, assim, primeira coisa é buscar o Sistema Único de Saúde. Antes até de você gastar dinheiro com advogado, de você gastar um valor que às vezes a família não tem. Nós estamos falando de muitas famílias simples, que não têm uma condição. Então, o advento da internet, o advento do estudo, sim. Quando nós falamos de doença rara, boa parte não tem cura, mais de 90% não tem cura. Então, vai acompanhar essa família, né? Então, o acesso à comunidade, né? O acesso à igreja, o acesso aos amigos, o acesso à comunidade vai fortalecer. Porque a mãe que tem um filho com uma doença rara, ela se sente sozinha. Ela se sente sozinha. Então, o acesso à comunidade. Só que quando nós estamos diante de uma situação como essa, o Ministério da Saúde ele dispõe de um sistema dentro do próprio site do Ministério da Saúde, que disponibiliza um acesso a essa mãe, a esse pai, a essa família, né? Nós tivemos o advento aqui agora da lei do Romeu, né? Romeu Mion, que trouxe o autismo como uma doença rara para muitas famílias também, que antes ficava um pouco separado, né? Mas ele também é considerado como uma doença rara e essa família tem que ter esse acesso, não só no autismo, mas como diversas outras doenças. Perfeito. Muito bem, vamos a mais uma situação. Os medicamentos para o tratamento da minha doença rara são caros. Tenho direito à gratuidade ou descontos? Sim, tem direito sim. E qual que é a maior dificuldade de doenças não catalogadas na Anvisa?
E a pessoa fala, e agora? Não tem na Anvisa. Aí que vem o judiciário a favor dessa família. Doutor, porque, por exemplo, nós vemos muitos casos da doença rara AME, que acomete a tantos bebês e os pais ficam desesperados, fazendo campanhas, que é um valor altíssimo para conseguir tratamento. Tem suporte dentro da lei ou é uma dessas doenças que não era contemplada até recentemente? Como que está? Por que os pais fazem campanha? Pelo avanço dessa doença. Muitas vezes um processo de medicamento ele é demorado. Um processo de medicamento ele não chega a tempo de um tratamento. E a pessoa ela entra com um pedido, muitas vezes de uma maneira pelo SUS, indefere ou demora, os pais entram no judiciário e esse tempo não atinge aquela deficiência ou aquela doença até aquele momento. Então, por isso, os pais, eles entram com essas campanhas urgentes, né? Porque os medicamentos, eles são um absurdo, né? Eles são um absurdo, é uma questão de saúde pública com acesso ao medicamento que chega a custar mais de 100 mil, em alguns casos, milhões de reais. Então, pela velocidade e o avanço da doença, é necessário muitas campanhas. Mas o Estado, ele deve, sim, desde a Constituição de 88, vir a respeito, a direito dessas famílias. Desde 88, a dignidade da pessoa com deficiência ou de quem tem uma deficiência rara, ela deve sim ser levada em consideração. Quando é negado, é necessário o processo judicial. Certo. Vamos para mais uma então? Mais uma questão aqui. Meu filho tem uma doença rara e eu, como mãe, preciso acompanhá-lo em cada etapa dos tratamentos. Nesse contexto, como a legislação visualiza os acompanhantes? Excelente pergunta. Com certeza é uma mãe que enviou essa mensagem, porque nós no dia a dia no escritório, nós atendemos muitas famílias que estão com filhos em Barretos, que estão com filhos em São Paulo, e é a mãe que se desloca até lá. Nós não temos uma legislação específica de acompanhante. Então, a mãe que necessita de um benefício do INSS, ela não vai encontrar nenhum benefício para ela no INSS. Que é essa que é a pergunta dela. Qual é o direito que eu tenho? A mãe, ela sim, ela abre mão de parte da vida dela, principalmente dessa vida profissional, sem direito a nenhum benefício do Estado. Então, existe sim projetos de lei, mas nenhum projeto específico que vai garantir a essa mãe um benefício. A criança, muitas vezes, com uma mãe em situação de vulnerabilidade, vai ter direito ao BPC. Nós já falamos aqui de benefício de prestação continuada, mas a mãe, por incrível que pareça, não tem direito nenhum por ser acompanhante. Meu Deus. E doutor, temos uma pergunta aqui que fala de inclusão, porque a gente muitas vezes pensa sobre essas pessoas como crianças, né? Mas olha só, meu filho, minha condição rara requer adaptações específicas no ambiente de trabalho para garantir minha segurança e bem-estar. Quais são meus direitos em relação à solicitação de acomodações razoáveis no local de trabalho? Olha, pastor, nessa pergunta é muito claro, porque quem tem uma doença e está no mercado de trabalho, nós estamos falando de uma pessoa com uma doença que mesmo com a doença ela está enfrentando o mercado de trabalho, tá vendo? Ela não está fugindo do mercado. Ela quer dizer o que esse mercado, o que meu trabalho tem a me oferecer. Primeira coisa é agendar uma reabilitação profissional dentro do INSS. Então nós estamos falando de segurados, né, que pagam o INSS nesse caso e que a pessoa precisa passar por uma reabilitação profissional. E o próprio INSS deve dar instruções para essa empresa. Empresas que têm mais de 100 funcionários, elas são obrigadas a ter um quadro de PCDs dentro da sua empresa. E esse quadro deve levar em consideração a deficiência ou a doença rara dessa pessoa que a requer. Então, sim, a empresa ela deve se adaptar à doença ou à deficiência dessa pessoa que vem requerer esse benefício, tá certo? Muito bem, temos mais uma. Como é bom aprendermos o que está disponível na lei. Como pai de uma criança com doença rara, estou preocupado com a educação e inclusão escolar do meu filho. Quais são meus direitos em relação à educação especial e apoio educacional para crianças com condições raras, doutor? Esse é o medo dos pais, né? A humilhação, o medo do bullying, o medo do preconceito, o medo de ver o filho deixado de lado. Então, as escolas têm que garantir um professor específico para o seu filho com uma doença rara. O seu filho que tem uma condição rara, ele tem que ser atendido de uma maneira individual. Então, esse é o primeiro ponto, tá certo? E as escolas têm que ter pelo menos 5% de matrículas para essas crianças. Tem que ter 5% de matrícula para essas pessoas que dependem de um cuidado especial. E elas têm que ser atendidas. No caso de uma negativa escolar, aí sim deve ser acionado o judiciário. Do contrário, é conversando no colégio, conversando na escola, tá? Viu que não deu certo, tem que buscar os direitos na justiça. Maravilha. Então, bom a gente ficar ciente, né? E por dentro daquilo que realmente é de direito
e torcer para que novas leis, né, como essa no caso da mãe, né, possa surgir aí também para trazer esse auxílio, né, para ela que se doa de tantas Apesar de que formas. muitas vezes a gente precisa que as leis já existentes sejam efetivas, É né? verdade. Sejam postas em práticas. Nós somos um povo que quer muito leis, e são bem-vindas as leis, mas a dificuldade é quando temos leis que não são postas em ação para resguardar a quem de direito. E até não tem o Torcemos por isso conhecimento, também, né? né? A gente buscar o conhecimento dessas leis também, verdade. Doutor Denis, mais uma vez, muito obrigado. Ajudou e continua ajudando muito. Instagram do Dr. Denis aparecendo na tela para você já segui-lo nas redes sociais, tirar mais dúvidas também, buscar mais informações, ok? E mais uma vez, nossa gratidão. Eu vou voltando aqui para o nosso espaço. Vem Sabe o que eu vou pra cá. fazer, Darleide? Vou trazer até um amendoinzinho junto dessa vez. Que gentileza. E aí, vocês querem um amendoinzinho? Você sempre Vou servi-los, viu? tão Quer, pastor? Vai. gentil. Obrigado. Enquanto Obrigado. não, só eu Põe mesmo. um intervalinho, Então tá, intervalinho. vou deixar aqui porque Isso, tá intervalinho. batendo a fomezinha, viu? Boa. Quando você Interação come seu agora? amendoim, chegou interação aqui pra Então gente. fechou, Ó. vai lá. E olha, chegou de um pai. Que legal. Do Sérgio Santos Duarte. Boa tarde. Meu filho tem a tarde. deficiência do G6PD, que foi descoberto no teste do pezinho. Essa doença faz com que ele tenha uma alergia severa com todos os tipos de corantes, tanto alimentícios quanto farmacêuticos. Isso coloca a família delas numa situação bem complexa, né? Porque ele está falando de um ou outro, ele está falando de todos os tipos de corantes. Doutora, tem uma coisa que fica na minha mente quando essas coisas acontecem, né? Essa interação trouxe à tona a questão da solidão de uma família. Porque não é só estar acompanhado, estar perto, estar longe de alguém, é viver uma situação exclusiva, né? Mas sabe o que é importante a família entender? Que a chegada de um bebê especial, ele não chegou para os pais, ele chegou para a família. É. Assim como essa família vai precisar entender que doença é essa, que cuidados eu preciso ter, a família também precisa ser inserida nesse contexto. Ô tia, ó, esse é o seu sobrinho. Sobrinho é especial. Vamos estudar sobre esse sobrinho? Vamos cooperar com o que ele tem? Vamos todos. Então, quando a gente fala sobre a rede de apoio, é uma rede de apoio também consciente. Então, não é só a rede de apoio para que a mãe descanse. Não, uma rede de apoio é para apoiar na causa. Olha, eu descobri isso, eu tenho uma pessoa que tem isso. Todos cooperando para que essa família tenha todo o respaldo e não tenha preocupações. Então, a partir de agora, não vai na casa de ninguém. Não. E até num caso como esse, que são corantes alimentícios, até mesmo de medicamentos, e aí, querendo ou não, vai ter que gastar mais, né? Não é tal tipo de remédio que precisa, mas não pode, tem que ser outro específico, que é mais caro. A alimentação também, então a família se ajudando de várias formas ali também, não só a família, mas quem sabe a comunidade, né? Outros ali também. Eu penso que todos os dias nós vamos passar por esse tema amor, solidariedade, rede de apoio, todo dia, não vai faltar, quando o assunto é mãe principalmente. Porque ontem eu conversava com uma mãe que ela é viúva e ela diz que ninguém a visita. Ninguém a visita. Visitou uma vez, quando o marido morreu, sumiu. Porque a vida segue de todo mundo. E a gente precisa lembrar que todos nós também temos uma vida seguindo. Às vezes não foi que você não amou a mim, talvez não fui eu quem não te amei, mas a minha vida também é muito exigente. Então a gente precisa toda hora, ao que me parece, e eu digo sobre isso, de todo dia nós vamos trazer isso à tona, de criar essa consciência. Deixa eu pensar que tem alguém precisando de mim? Eu liguei. Hoje mesmo foi um dia que a mãe disse assim, hoje eu vou ligar para alguém, vou mandar mensagem, já saí mandando mensagem, tá tudo bem, como é que vai? A pessoa diz assim, o que aconteceu, né? Mas essa necessidade de lembrar que alguém existe precisando de mim. E quando a gente fala em rede de apoio, uma das primeiras coisas que me vem à mente, além da família, é a igreja. Sim. É a igreja. E a gente é uma entendendo, família. Como o corpo de Cristo, né? Como cristãos de verdade, né? Seguindo o exemplo do grande mestre. É a nossa função ajudar uma família que está precisando, tem um filho especial, ou tem uma viúva, tem órfãos, enfim, seja o que for, ajudar. Primeiro esse abraço acolhedor da família como um todo, família igreja, né? É claro que é muito delicado o assunto, não dá para a gente encaixotar tudo, mas será que essa viúva também se comporta falando para as pessoas? Porque às vezes nós nos isolamos.
Ah, eu tenho um filho, então eu não vou pedir ajuda para ninguém, por quê? Porque eu não quero atrapalhar. Mas, às vezes, o remédio está justamente em compartilhar. Porque a vida de todo mundo segue, claro que segue. Mas se eu receber uma ligação e falar, já que eu precisava tanto de um café com você, eu paro tudo. Isso. Eu paro tudo, com toda certeza. Então, você mostrou que precisa de uma atenção e aí eu correspondo. Às vezes, a gente se coloca num lugar de passividade, de não querer incomodar, né? Até com a igreja. Então, líder, poxa, vem, eu estou me sentindo tão sozinha, vem aqui. Ah, eu não estou dando conta, eu tenho um filho raro, eu não estou dando conta de arrumar a casa. Será que alguém da igreja consegue me ajudar? Perfeito. Isso não é demais, isso é comunidade. Perfeito. Há na lógica do plano de Deus, o outro está no centro de todos os planos. Todos. Se você pensa como Deus, você vai olhar para um plano e falar assim, o meu plano, meu sonho está na mesa. Não existe ninguém fora você no plano, ele é um plano mal feito. Ele é um plano mal feito. Pode ver, quando você fala assim, Deus, refaça meus planos, Deus, refaça meus sonhos. Ele vai tirar você do centro do plano e vai colocar outro. Então ele fala, no centro das suas finanças existem dízimos e ofertas. Você não é o primeiro na finança. Nunca foi. Aí a gente fala de comida. A primeiro grão que rompe da terra você tira e não é seu. O primeiro filho, ele fala, todo primogênito é meu. Não há nenhum plano de Deus na Bíblia em que o outro não esteja no centro. E aí ele chama isso de justiça. Ele fala assim, o meu reino, a justiça e o juízo são a base do seu governo. E tem uma coisa, né? Quando a gente fala assim, olha, eu tenho uma viúva que eu não sabia. É uma realidade esmagadora. Tudo do nosso mundo que nós não sabemos é uma parte do mundo que nós estamos diminuindo. E eu não só estou diminuindo o meu mundo, como estou diminuindo o mundo dele. Agora, pensa num conhecimento sobre mim mesmo que eu não tenho. Isso é uma vida diminuída. E eu quero chamar sua atenção para algo sério, muito sério. Quando nós estamos falando de conhecer, esse conhecer tem que ser amplo. Conhecer o mundo como ele é, conhecer o outro como ele é e conhecer como Deus pensou a sua existência. Em algum momento da história, a gente achou que ia dar certo separar a razão de emoção, com uma superioridade da razão sobre a emoção. Tem até uma frase que já disseram que a vida é uma comédia para quem pensa e uma tragédia para quem sente. Aliás, a frase é trágica, porque quando Deus falou de você mesmo, Ele falou assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E olha quantas vezes a Bíblia usa a expressão alma, sempre falando de sentimento. Pense seriamente no que eu digo e não perca a oportunidade de conhecer como você funciona. Olha isso aqui, ó. Isso é um recurso para você. Sim, é um recurso. Isso aqui é um curso de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise? Não. É o melhor curso que você pode fazer, porque uma das conversas mais sérias que você pode ter na sua vida é conversar sobre você. Elas são as mais difíceis, as mais profundas e as melhores. Nós não temos conversas, nossas conversas não podem ser consideradas uma conversa íntima e profunda se os sentimentos não estão na conversa. A gente consegue disfarçar muita coisa, mas aí fala assim, e aí, como você está sentindo? Aí o bicho pega. Isso aqui é Deus perguntando para você assim, vamos falar sobre você? Como você está sentindo? Vamos falar de algo confiável? Eu quero te dar um conselho sério. Liga para a gente, se você não tem essa revista, e peça ela. Ela é de graça, você não tem nada que perder e muito que ganhar. 21 27 31 21 é o telefone que você fala com a Escola Bíblica, preenche o cadastro e essa revista chegará até você. Não perca essa oportunidade. Eu vou até chamar o intervalo, que é para dar tempo de você chamar a revista, falar conosco, pedir sua revista e não perder nada dentro de família, porque daqui a pouco tem muito mais interações. Então a gente já volta. Meus amores, vem aí uma festa muito especial. Serão 3 horas de programação inédita, feliz, cheia de gratidão, de muito amor e um convite imenso, bem grandão, para chegar aos lugares mais distantes aqui do Brasil. Um convite à solidariedade, ao amor. Nós vamos fazer uma live especial no próximo sábado, dia 11. Será a partir das 7 da noite e isso se seguirá de maneira muito, mas muito especial, com a participação de muitos cantores, como, por exemplo, os Arautos do Rei, muitos dos apresentadores, muita gente interagindo, uma programação muito especial em lembrança, em comemoração, em celebração aos 18 anos do Anjos da Esperança, um projeto que
eu estou lá no comecinho dele também. Eu estive ali quando começa o Anjo da Esperança, estive à frente desse projeto durante muito tempo, ele faz parte aqui da minha história com a Novo Tempo, eu sei o que ele significa e agora chega a maioridade, os 18 anos dessa promoção da esperança, convidando a cada dia mais pessoas para que se unam nesse propósito de continuarmos sendo voz de esperança, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando o conhecimento a respeito do reino de Deus. Anjo da Esperança é isto. E esse ano, de maneira muito especial, nós estamos solidarizados também com a ADRA, aquela agência especial de recursos aplicados à ajuda humanitária em situação de catástrofe, como, por exemplo, nós estamos acompanhando agora no Rio Grande do Sul. A ADRA está lá, essa agência de auxílio, essa agência de apoio a necessidades tão urgentes, e isso é para a gente também motivo de muita alegria. A parceria entre Anjos da Esperança e a ADRA, no próximo sábado, a partir das 7 da noite, 3 horas de programação, uma live lindíssima. Nós estamos acompanhando já os bastidores, como está sendo roteirizado, programado para ser acolhedor, para ser abençoador. Nós convidamos você para participar desse nosso encontro muito especial. Disse tudo, produção? Tá tudo certo? Você pode então participar com a gente, interagir com a gente. Desde agora, sempre a nossa gratidão a você, que já é um anjo da esperança. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Guarda aí, já põe salvo nos seus lembretes, no próximo sábado, dia 11, a partir das 7 da noite. Legal, cola na geladeira lá, né, Darleide? As donas de casa na geladeira, outras pessoas na agendinha ali, marcar também. Já tem lembrete no celular, deixa tecnologia. Lá. Na Alexa, marca essa data aí pra mim, pronto. E ela já vai despertar na hora, viu? O que despertou aqui também foram as participações, né, pastora Leide? Tem uma aqui, ó. Vamos lá. Da Silvânia Batista. Olá, boa tarde. Boa tarde, Silvânia. Boa tarde. Infelizmente, faço parte desse quadro com a minha irmã. Ela foi diagnosticada com a doença ELA há 6 meses. Uau. Estou no processo de entender tudo isso. Sou sustentado por Jesus e através desse tipo de programa. Que bom saber disso. Toca o nosso coração, de verdade. Amém. Trabalhou a vida toda e recebeu o diagnóstico junto com a aposentadoria. Como fica o emocional dela? Este vai ser o primeiro Dia das Mães nessa situação. E o emocional, aí, como trabalhar o emocional, né, Jaque? Dela e da família toda. Exato, é bem desafiador. Como eu disse no início, o nosso corpo é química e, pelo jeito, é muito recente a informação. Então, a informação ela precisa de um prazo para que ela vire um processo de aceitação, assim como aquela moça passou aqui falando, explicando para a gente a situação. Então, no início foi desafiador, depois ela fez da dor um propósito e conseguiu enxergar através de outras lentes. Mas agora, o desafio para essa família, tem aí o nosso coração junto com vocês, nossas orações, o desafio é para se adaptar com isso. O processo de aceitação. Então, sabendo que o nosso corpo é química, a tristeza piora essa química. Não tem como não aceitar o que vocês estão sentindo. Sintam, mas faça como você disse, seja sustentada pelo Senhor. Tenha esse grupo, sim, na igreja, tenha esse apoio, esse respaldo. Não se permita ser vencida pelos seus pensamentos. Coloque todos os seus pensamentos aí diante do Senhor, acolha eles. Tudo que você está sentindo é necessário, porém não permita que eles te dominem. Porque se você der muita força para tantas dúvidas, tanta tristeza, vai piorar. Então, a minha dica para você é, mesmo aceitando esse sentimento, vamos focar no que? No que está por vir. O que é possível fazer diante desse diagnóstico? É que eu não sei qual é a doença específica e quais são as debilidades, mas o que é possível fazer? Bons pensamentos, exercícios de gratidão. Porque um diagnóstico não resume toda a sua vida. Vamos pensar de forma positiva, vamos reunir a família para almoçar todo domingo, coisas que vão te proporcionar prazer para que você passe por essa fase inicial da dor do diagnóstico recente de uma maneira mais leve. Até trazendo para quem
está acompanhando em casa, né, essa doença, a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa, progressiva e acarreta em paralisia motora também. Então, A gente pode até pensar num quadro de luto, porque afinal de contas ela é degenerativa. Ela, portanto, traz algo de fim. Então, o que você está sugerindo é que haja uma retomada das emoções, dos sentimentos ali para se reorganizar, porque vai ter que encarar. Diante da vida e seus desafios, tem horas que diante de um não absoluto, humanamente falando, a gente precisa ir nesse caminho, não é, pastor? Eu estou com uma história na cabeça aqui, já vou contar. Tá. Mas eu creio que há uma esperança que muda a gente. A gente está vendo uma situação e ela, cada dia que passa, a gente tem diante de nós um quadro maior que revela as nossas impossibilidades, não é? Limitações, né? Esclerose lateral. O que se faz diante da esclerose? Vamos estender as mãos e buscar poder do alto. Sim, e que Deus transforme um coração. Paulo fala disso. Uma mulher chamada Ann Jarvis, já ouviu falar dela? Deixa eu dizer então sobre ela para você. Durante a Guerra Civil Americana, aquelas pessoas viveram situações complicadíssimas e profundas. Porque numa guerra não civil, você sabe exatamente quem é o inimigo. O inimigo é do lado de fora, o inimigo tem outra cara, um outro propósito. Numa guerra civil, o inimigo é uma pessoa que nasceu no mesmo lugar que você, mas que pensa diferente de você e que o ideal dele é grande o suficiente para pensar que você deve morrer para que aquilo triunfe. Uma guerra civil racha um coração, porque são pessoas que se conheciam e que agora se colocam em lados diferentes no mesmo país. A guerra civil durou metade de uma década e dividiu um país. Alguém precisava pensar para além da guerra. Ann Jarvis, uma fiel cristã metodista, entrou na guerra para cuidar do coração das mães que perderam seus filhos. E a pergunta que a filha dela fez para ela é: qual das mães? Ela falou: todas elas. Elas só estão de lados diferentes do país, mas elas estão no mesmo lado em relação à dor. Com o passar disso, ela começou a cuidar também dos soldados feridos. E a pergunta que faziam para ela: você vai cuidar de quais soldados? Ela vai falar de quem foi ferido. A razão para cuidar de um soldado ferido é o ferimento. E ela cuidava de todos os feridos. Depois da guerra, ela começou a pensar em saúde dessas pessoas. Ela passou uma boa parte da vida pensando e fazendo isso, de modo que ela mudou significativamente a vida de muita gente fazendo isso. A filha dela, Anna Jarvis, se empenhou por muitos anos até que a memória da sua mãe chegasse ao Senado. E do Senado surgiu uma homenagem a essa mulher no segundo domingo do mês de maio. Mas o Dia das Mães não começou com ela. Porque quando eu falo assim de uma mãe que teve uma experiência de ter um filho singular, de uma mãe que pode dizer para todas as mães da existência o que é ser mãe de alguém que é incomparável, singular e raro, eu estou falando de Maria. Porque não existe ninguém nessa história, na história do mundo, desde Eva até a última, que teve um filho mais raro do que Maria. Ela não podia encontrar com absolutamente nenhuma mulher para dizer assim: eu estou criando o Salvador do mundo, e alguém dizer para ela: eu sei o que você está passando. Ninguém. O texto de Lucas fala que Maria via, ouvia todas essas coisas e guardava no seu coração. Ninguém tem experiência como Maria tem, mas Maria nos ensina muitas coisas. A primeira é saber, viver, se entregar e se aperfeiçoar para entregar para o mundo a salvação. Maria não criou seu filho. Maria criou, educou, se entregou uma missão para que o mundo fosse beneficiado com o seu próprio ministério. E não acho que isso não se estende a você. Maria não tinha muitas dificuldades em se entregar a Jesus, mas você também pode se entregar da mesma perspectiva que ela. Entregar as pessoas, porque eles são de fato filhos de Deus. Maria tem uma segunda questão muito, muito importante. Ela, como fiel e acompanhada, ela nos ensina como que Jesus disse sobre isso quando ele olhou para outras pessoas e falou: filho, está aí a sua mãe. Jesus entregou Maria e o cuidado daquela mãe para a comunidade de fé que apareceu e definiu a singularidade, a autenticidade de uma comunidade de fé fazendo isso. Ele fala: a religião pura e verdadeira é essa: cuidar das pessoas nas suas necessidades e se manterem contaminados do mundo. Uau! Quem escreveu esse texto foi Tiago, o irmão
de Jesus. Maria viveu para Jesus, viveu com Jesus e aprendeu a viver submissa a Jesus. Um dia, bem humana, ela olha para Jesus junto com outros e tenta colocá-lo em outro lugar. E Jesus olha para ela e fala: você é muito importante, você é muito especial, e respeitosamente a chama de mulher. Mas coloca Maria numa situação que só você, conhecendo, você vai poder viver tendo paz. E, por favor, se você não prestou atenção em nada que eu disse, presta atenção agora. Nós não criamos planos para Deus. Nós nos entregamos ao plano dele. E essa é a única forma de você deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Se você achar que seu filho é um planejamento seu, você vai também achar que terá a responsabilidade de fazer com que esse plano dê certo. Nós nos entregamos ao plano. E o que fazemos na parte do plano é obedecer. E Deus é o responsável pelo sucesso do plano. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas saiba, nunca você estará sozinho. Nada escapa dos olhos de Deus. Nós obedecemos e nos entregamos ao plano dele de colocar alguém sob o seu cuidado. As doenças fazem uma situação ser rara, mas não é só isso. E por isso entenda isso. Você também, aos olhos de Deus, mãe, pai, filho, é único e ele te vê como se não houvesse absolutamente mais nada para fazer e mais ninguém. Você também é raro, não se esqueça disso. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada, Jaque. Muito bom recebê-la mais uma vez. Obrigada a você aí de casa também por ficar com a gente. Sempre a cada tarde, às 2h30 da tarde, a gente se encontra com você. Né? O que temos amanhã, Miguel? Amanhã nós continuando, né, nessa semana especial das mães, mães adotivas. É o tema de amanhã, hein? E coladinho com o nosso programa aqui, vem chegando Vida e Saúde. Vida e Saúde falando sobre terapias naturais para se livrar das dores articulares. Eita, que é bom demais. Achei que ia para casa, não vou. Obrigado. Um abraço.